Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, olhe que interessante. Quando você pega o Apocalipse, esteja com o Apocalipse aberto, exatamente no seu capítulo 2 e no seu capítulo 3, tá bom? Quando você pega o Apocalipse, você tem exatamente esta estrutura que nós vimos da última feita. Acompanhe comigo aqui, por gentileza, nos slides, vamos juntinhos. Você tem esta linha de tempo aqui, tá bom? Você tem, em primeiro lugar, Deus no controle absoluto de toda a sua revelação. E Deus fez questão que a igreja, ela pudesse, no tocante à revelação, ter a sua história atrelada à história de todo o mundo e de todas as eras. Então, eu e você temos que ter na mente exatamente o seguinte: nós temos um Deus que controla toda a história. Toda a história. Então, tudo está nas mãos dele. Nada está fora das mãos dele. Ele controla o tempo, ele determinou datas, ele determinou dias, ele determinou anos, ele determinou eras para as coisas. E quando você pega o Apocalipse, você tem certeza absolutamente disso. Por quê? Porque veja comigo. Primeiro você tem todo o Velho Testamento e o começo da relação de Deus com o homem. Aí esta relação se aprofunda e alcança quase que o ápice. Eu não digo o ápice porque nós ainda vamos estar com ele na vida eterna. Aí lá vai ser o ápice. Aí, como vimos na aula passada, Deus resolve habitar entre nós. E aí vem Jesus Cristo e exatos 30 e poucos anos de Deus encarnado. Irmãos, Deus se fez carne. Deus se fez carne. E aí, segundo o plano de Deus para todas as eras, vem o momento da igreja. Vem o momento da igreja. E aí um novo povo é estabelecido, datas são firmadas para nós, para a nossa existência e, obviamente, sairemos porque tem que ter um novo momento na história da humanidade. Nós seremos arrebatados e esse novo momento se chama tribulação. Por fim, só voltando, depois que findar este momento, e este momento então não é para a igreja, pastor, não é para a igreja. A tribulação não foi feita para a igreja. A tribulação foi feita para Deus tratar os gentios que não aceitaram Jesus Cristo e tratar os judeus. Os judeus, então a tribulação tem esta finalidade. E aí depois, obviamente, como um marco, antes da tribulação, tem lá nos ares Jesus nos arrebatando, marco do final da tribulação, o Armagedon, e Jesus descendo Juraci para simplesmente fixar o seu reino milenal, e aí é que vem o milênio, nós desceremos com Cristo, aí vem o milênio, e, obviamente, depois de 1000 anos, Satanás é solto, engana nações, e após enganar nações, Satanás tem a última batalha com Cristo, que não é nem batalha, assim, coitado do diabo, assim, esmagamento, né? Não dá nem para chamar batalha. A gente vai chamar de juízo final. Né? Porque Jesus desce, aplica o veredito e tchau. Coitado. E aí o que acontece? Aí vem a eternidade. Por que eu não botei depois do milênio a eternidade? Porque eu estou trabalhando com os tempos que a Bíblia nos ensina. A eternidade é um tempo em que nós viveremos com Ele, para sempre com Ele, e lá Ele vai nos mostrar como é a eternidade. E aí
viveremos com ele para sempre. Não se preocupe com a eternidade, não se preocupe com os fatos que virão na eternidade. Creia de forma simples e tranquila. O Deus que controla toda a história, ele já tem tudo predeterminado para nós na eternidade. Então, os irmãos viram conosco rapidamente por cima cada uma dessas etapas. Nós hoje vamos trabalhar com o quê? Nós hoje vamos trabalhar com esse período aqui, ó, com o vermelho ali. Nós hoje vamos trabalhar com a igreja. Olhe, por gentileza, ali na maquetezinha. Por gentileza, olhe ali, ó. Tá vendo? Amados irmãos, aquele ponto escuro ali do lado representa toda a primeira era da igreja. Aquele ponto ali, vou voltar de novo, aqui ó, vai cair isso. Aquele ponto representa o momento em que os apóstolos estiveram conosco. Então eu estou trabalhando ali naquele ponto em negrito destacado. Veja bem, Jesus já morreu e ressuscitou. E aquele ponto representa exatamente todo o primeiro momento de história da igreja, que são só 100 anos. Significando o quê? Significando que o Apocalipse, ele então, já que é revelação das últimas coisas, o Apocalipse vai nos demonstrar aquilo ali, ó, os 1900 outros anos da igreja, segundo aqueles que creem que a igreja terá só 2 dias na face da terra. Só 2 dias na face da terra. Nós não cremos assim. Nós não cremos que a igreja tenha, depois dos 100 primeiros anos, 1900 anos. Mas nós cremos que a igreja tem um tempo determinado. Isso tem. Então, Vera, com certeza a igreja tem um tempo determinado. E que vai terminar, até porque nós temos que subir para o casamento que teremos com Cristo. E tal como os casamentos judaicos, 7 dias de festa. Só que 7 dias de festa lá em cima. Aqui embaixo, oh Deus de misericórdia. 7 dias da grande o quê? Tribulação. Então, Juraci, a aula de hoje é destinada à igreja. Para que quando a gente abra o Apocalipse, a gente possa entender o período da igreja. Sabendo que a gente vem com todo o Novo Testamento desde fevereiro. Desde fevereiro a gente está nas leituras diárias vendo o Novo quê? Testamento. Tá bom? Então vamos juntos, por gentileza. Eu estou em Apocalipse 2 e 3. Perdão, Apocalipse 1, 2 e 3. E aí, quando você vê o período das igrejas, você vê em primeiro lugar um Cristo diferenciado. Está lá em Apocalipse 1, um outro Cristo. Primeiro fato sobre o período das igrejas existem. É um Cristo diferente, se há de tudo. E que a gente teve a oportunidade de trabalhar com os irmãos no culto da virada. Tá? No culto da virada a gente já viu que Cristo não é mais aquele Cordeiro de Deus, tadinho, que veio para ser colado, e arrebentado, e esgarçado, e acabado e triturado por nossos pecados. O Cristo do Apocalipse, irmãos, é outro. E olha aqui, no capítulo 4, que nós falamos por cima do culto da virada, ali não está o trono de Cristo, ali é o trono de Deus. O trono de Cristo é no capítulo 5. Nós veremos domingo que vem. Então, primeiro fato nesta era, meus irmãos. Anote aí quem está anotando. Primeiro fato, um Cristo diferenciado. E o Cristo diferenciado está exatamente no capítulo 1, de Apocalipse, e exatamente do versículo 9 em diante.
exatamente do versículo 9 em diante. Eu, pessoalmente, estou muito desejoso de ouvir esta parte aqui. O pastor que gravou esta parte aqui, ele gravou de forma muito detalhada. Está muito bonito esse estudo aqui do Apocalipse. E eu vou ter o prazer de sempre reouvir, porque eu ouço antes dos irmãos para poder permitir que o Weber solte, né? Mas o pastor que gravou essa visão de Cristo é uma visão muito bonita, irmãos. É um áudio inteiro, é 20 minutos só com a visão de Cristo. É muito bonito. Mas é um Cristo diferenciado, como nós já demos uma rápida análise no culto da virada. Agora, olha que interessante. Se eu tenho um Cristo todo-poderoso, diferenciado, que vem agora para a justiça e juízo, eu quero, irmãos, que os irmãos entendam que, a partir do capítulo 2, você tem a era da igreja, aquele ponto vermelho todo. E aquele ponto vermelho todo, ele foi feito tomando 7 igrejas da Ásia para destacá-las. E com essas 7 igrejas, Jesus está nos dizendo o seu plano eterno para a igreja. Plano eterno não, o seu plano de anos para a igreja dos 2 milênios, aquele que acredita para a igreja. Onde estão essas igrejas? A igreja de Laodiceia, Pérgamo e Éfeso, Esmirna, né? São as 7 igrejas. Elas estão aqui, ó, bem ali, ó. Tá vendo? Vou voltar de novo no mapa, ó, bem ali. Aquela região que hoje é a Turquia, na época de Cristo, era chamada de Ásia. Ásia Menor. Aqui está o Império Romano. O Império Romano, irmãos, sempre foi dividido em todas essas regiões para melhor controle de Roma. Em cada região, entre aspas, Pôncio Pilatos, representante de Roma, para manter a ordem, cobrar os tributos e manter Roma rica. Porque Roma não era idiota. Roma simplesmente deixava os seus representantes, deixava o povo livre com a sua cultura, seus deuses. Só bastava adorar o imperador romano, estava tudo bem. Pagar os impostos, estava tudo bem. E ninguém se rebelar. E eu, Roma, vamos ser francos, eu, Roma, estou pegando o dinheiro, estou pegando o pão, estou pegando o trigo, estou pegando o vinho, estou pegando o que você produz, eu estou feliz. Que eu tenho dinheiro, comida, bebida, eu tenho tudo, e você trabalha para mim de graça. E eu deixo você viver a sua vida, eu deixo você ter sua esposa, ter seus filhos, seus costumes, seus templos, seus deuses. Eu, Roma, estou feliz. Olha que interessante. É óbvio que a gente destaca aqui, ó, a Palestina, onde estava Pôncio Pilatos, mas você tem várias outras regiões. Olha lá, ó. Você tem a nossa querida Capadócia, você tem ali, ó, a Galácia, onde Paulo fez a primeira viagem, de onde vem Tito, tá? De onde vem Timóteo. E aqui está, ó, a Ásia, ó, aonde se dirigiam as 7 o quê? Igrejas. Onde estavam as 7 igrejas? Vou ampliar isso aqui, ó. Ampliando, ali está a Ásia. E veja que as 7 igrejas se localizam num ponto muito estratégico. Por quê? Porque ficava fácil de você enviar as cartas às igrejas. Porque onde estava o apóstolo, onde ele enviou as cartas à igreja? Vamos lá? O apóstolo estava em Patmos. E Patmos, está vendo ali, ó? Olha ali Patmos, ó. Ali está Efésios, ali está Esmirna, ali está Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns intérpretes dizem assim, ó, que da ilha de Patmos, onde ele estava, ele enviava todas as cartas a Éfeso, que era uma igreja de confiança, e o pastor de Éfeso, quem era? Se lembra? Timóteo. Timóteo dava um jeito de o quê? Espalhar as cartas. Não há certeza nenhuma dessa informação. Não há certeza nenhuma dessa informação. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja
muito forte espiritualmente. Então, até quando Cristo escolheu as igrejas, ele escolhe igrejas que são geograficamente mais fáceis para a carta chegar e para a carta se distribuir. E essas cartas se distribuem a todos nós, chegando até hoje. Chegava a Éfeso as cartas, não sabemos como, sabemos que por um milagre chegava a Éfeso e ia para o resto, rapidamente distribuída. E era lida entre eles, porque afinal de contas, não era a carta do apóstolo João, que já tinha escrito o Evangelho, já tinha escrito as suas 3 cartas que nós vamos começar a estudar a partir de amanhã, e agora é o próprio Jesus Cristo. Quando eles recebiam as cartas, eles diziam, meu Deus, Jesus ditou e ele escreveu. Olha os escritos de Jesus, alguns intérpretes da palavra de Deus que dizem que aqueles que manifestam que Jesus nunca escreveu nada, aqui estão os escritos de Jesus. O Apocalipse, que ele tão somente usou a mão de João, permitindo que João, com suas limitações, escrevesse algumas coisas, mas que a maioria tinha sido ditada por Jesus Cristo. E quando você lê as cartas, você vai ler hoje as cartas, você vê que impressionante. Realmente parece que João só estava ouvindo e o quê? Escrevendo. Então até nisso, Jesus foi estratégico. Agora, amados irmãos, o período da igreja seria marcado, então, por essas 7 igrejas. O período da igreja seria marcado por essas 7 igrejas. Amados, olha que interessante. Amados irmãos, como seria as 7 eras da igreja? Ou seja, aquele período de, alguns dizem, 2000 anos, seria marcado pelo quê? Olhando para cá, irmãos. Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, ela tem essa seguinte característica. Primeira característica dela, era uma igreja forte na ortodoxia. Ninguém enganava a igreja de Éfeso. Se é uma marca, graças a Deus, da nossa igreja, nesses 50 anos, pastorado do meu pai, nesses 2 anos de pastorado de minha mãe, é que, graças a Deus, nós somos uma igreja forte na palavra. Podem até nos enganar, mas não nos enganam por muito tempo, não. Rapidamente a gente pega, estão querendo passar a perna na gente. Não, a gente é uma igreja forte na palavra. Graças a Deus, nós temos essa tradição. Eles, pastor Geraldo, eles rejeitavam todas as heresias, eram pacientes, perseverantes. O único problema, eles gostavam tanto da doutrina que se esqueceram do amor, o amor fraternal. Eles começaram a se afastar da convivência, eles começaram a se afastar do estar juntos, eles começaram a se afastar das primeiras obras de amor. E aí Deus diz para eles, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, ok? Alguns intérpretes dizem que essa foi a igreja dos apóstolos. A igreja dos 100 primeiros anos. Do ano 31, quando a igreja é formada, até o ano 100. Qual foi o fato que evidenciou a existência da igreja? Batismo com o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. E, obviamente, o fato que fez terminar a igreja. A morte do apóstolo João. Esta foi a era da igreja apostólica. Uma igreja forte na doutrina, forte na palavra, forte no conhecimento, mas que infelizmente vai abandonando o primeiro que é amor. Aí vem a segunda igreja, olhe para cá, irmão.